No passado, nós chegamos ao ponto em que eu caracterizei a pobreza, cuja natureza paradigmática já foi discutida ao longo desse curso, né? Estava ligada até agora, até a aula passada, a uma dimensão, vou chamar de física, né? de física social, histórica, que era a dinâmica de um empobrecimento, esse empobrecimento sendo entrópico, contrário ao movimento do enclave, quer dizer, do aumento de informação. Isso é modelar e metafórico, né? Esse jogo aí de entropia e informação do mercado mundo. Então, essa tendência dissolutiva, desorganizadora da pobreza, na medida em que ela seja, se for, estrutural e irreversível. Ela tem a aparência de ser estrutural. Porque, nas circunstâncias atuais, eu já falei de polarizações, etc., aquele lugar do meio, onde pode haver acordo, e acordo significando, por exemplo, na dinâmica da história, uma superação dialética da situação da pobreza atual, como houve no passado, e Marx nos ensinou. E, efetivamente, embora a pobreza hoje seja percentualmente, portanto, relativamente, uma coisa espantosa e insuportável, os pobres já foram muito mais pobres. A sociedade já foi muito mais pobre, muito mais subdesenvolvida. A sociedade global, que, aliás, não era global. Então, essa esperança dialética, né, que implica numa negociação. Mesmo que essa negociação não seja assumida explicitamente na ordem do discurso, sentarem-se todos na ONU e conversarem sobre essa dinâmica da pobreza, que não é uma substância, não é uma essência, é uma tendência gerada pela exclusão, uma tendência de empobrecimento, e, nesse sentido, uma tendência entrópica. E a riqueza, cuja tendência é a alta concentração. A riqueza concentra, né? A grande riqueza concentra, não distribui. E, nesse sentido, o crescimento das formas organizadas do mundo como mercado, nesse sentido que eu usei um pouco como metáfora a ideia da informação crescente, ordem, né? Se sentassem numa mesa da ONU e conversassem sobre essa dinâmica, como uma dinâmica. Portanto, uma dinâmica tem expectativa de futuro, né? Tem uma expectativa que pode ser utópica, mas, quanto eu já falei aqui da utopia, como um movimento necessário na direção do horizonte que se furta, mas também no afastamento, quanto mais andamos para frente e não encontramos horizonte, o afastamento do deserto que cresce, né? De modo que, num determinado momento, nós não carreguemos mais em nós, desculpem, um deserto. A frase do Nietzsche que me guia, né? O deserto cresce. Ai de quem carrega em si um deserto. Se nós andarmos na direção utópica do horizonte, não chegar lá é uma certeza, mas afastarmos-nos do deserto que cresce às nossas costas também é uma certeza. Então, ficar parado não é a solução. Daí que a natureza dialética do movimento da história é esperançosa e aponta na direção de um futuro não planejado, que, em grande medida, ocorrerá ao acaso do encaminhamento de uma humanidade partida na direção de um horizonte
razoavelmente acordado, que é como quando a ONU faz aquelas ambiciosas metas até 35, até 50, metas do milênio, né? Isso é um futuro acordado, que as polarizações, no entanto, não deixam fazer. Polarizações em todos os sentidos, né? De classes, de política, de guerra, de cultura, de todas. Nós estamos vendo pelo mundo todo. Agora, mesmo ontem, o Orbán se declarou, finalmente, por que ele é contra a imigração na Hungria? Porque ele quer um povo húngaro puro, raça pura. Não é para misturar. Não é para misturar com valores cristãos, judaicos, etc. Não é para misturar com povos diferentes. Ele disse mesmo, as nações multiétnicas não são mais nações. Isso é um modo de polarização, não é restrito a ele. Apenas ele teve o despautério e a coragem de verbalizar. E isso se encontra nas mais diversas dimensões da vida. Então, o uso de longe de ser uma metodologia, o uso de uma política, de uma ética dialética que aponta futuro, tem qualidade utópica, é negociável, nesse momento está em suspenso e eu ponho todas as minhas fichas em apostar que ela retornará, mas não está no horizonte de visibilidade nosso esse retorno. Então, eu estou usando o modelo de tensão de Heráclito, em que o que constitui a realidade é a tensão. A tensão é nesse sentido positivo. Ela não se resolve, porque se ela se resolver, ela se desfaz, e a realidade se desfaz, porque a realidade é tensa. Tensão de contrários, como de arco e lira. Suponho que alguém tenha perguntado, Heráclito, o que é música? Tensão de contrários, como de arco e lira. Não pode se resolver essa tensão sem acabar com a música, né? Então, eu estou usando esse modelo tensional, sem superação, portanto, não dialético, de Heráclito, porque nós estamos num sistema de tensão. Então, é necessário levar a tensão em consideração. Ela está posta nesse momento assim. A pobreza como paradigma, né? E o mundo-mercado, o enclave de riqueza crescente, como aquilo que, por tender à hipertrofia da concentração e andar, portanto, na total contramão do movimento entrópico do empobrecimento, repito, pobreza não é uma essência, não é uma substância, é um movimento, né, do empobrecimento, se ele for estrutural, se estrutural for irreversível, né, então nós estamos diante de muitas dimensões de questionamento para a nossa época, e como eu disse ali no começo, eu vinha tratando essa estruturalidade da exclusão e essa paradigmaticidade do empobrecimento, melhor dizer assim, do que da pobreza, né, do empobrecimento, numa dimensão histórica, histórico-social, socioeconômica. E na aula passada nós chegamos à qualificação da natureza paradigmática do empobrecimento. É que ela é de uma ordem moral, ela não é de uma ordem econômica, claro que tudo isso está atravessado, né? Uma ordem econômica, social, em exclusividade. É assim que as ciências sociais a analisam e precisam analisar, e nós precisamos dos resultados das ciências sociais, precisamos desses dados trabalhados como informação,
de tal modo que essa informação possa ser recolhida. Mesmo conhecimento, dados, informação, conhecimento, os resultados das pesquisas das ciências sociais. Precisamos delas para refletir sobre elas, para além delas. Esse além não implica melhor, mais perfeito, não. Implica só que a filosofia tem uma discreta tendência, conservou uma discreta tendência metafísica, quer dizer, pensar além do dado da physis, quer dizer, do que aparece, do que se dá, do que se mostra, o mundo tal qual, fenomenicamente, nós o vemos. Né? É da filosofia torcer esses conhecimentos, fazer uma torção, no sentido de não os aceitar como óbvios, mas estranhar. Estranhar, usar positivamente o ceticismo. O ceticismo não é a dúvida. É claro que estranhar, pôr-se em certa distância para ver, é um dos sentidos do ceticismo. Mas o outro sentido, que é o que mais me interessa, é o de nunca se tomar alguma coisa afirmada como verdadeira como definitiva. Porque a verdade é uma busca, não é uma conquista. Então, o radical, já devo ter dito isso aqui, o radical da palavra cético, skepsis, é procura, busca. Então, não parar de buscar, não parar de procurar. Isso foi o que Sócrates nos ensinou há 25 séculos atrás, sobre o que? Ignorância que busca. Se fez a filosofia, que foi depois constantemente traída pelos grandes sistemas em que se supôs ter encontrado uma verdade, essa verdade sendo absoluta, portanto, pedra de fechamento lá em cima da abóboda do sistema, a ser ensinada. E foi assim que nós chegamos às nossas universidades, lá na Idade Média fundadas e até hoje em funcionamento, para ensinar o que se sabe. O ceticismo, nesse segundo sentido, da skepsis, da busca, o que ele nos diz é: não, senhores, não, senhoras. A verdade não está encontrada, porque a verdade é o que se busca. O que se encontra está no caminho da busca. E é para ser celebrado, é para ser amado, é para ser transado. Né? Tem relações de sensualidade, de tatilidade, áptica, de visibilidade, daquilo que se encontra. São oásis, são estalagens à beira do caminho, mas não é aí que o caminho termina. O caminho, aliás, não termina. Isso, sem ter dito, foi o que Sócrates nos ensinou. O caminho não termina. Ou como o poeta Antônio Machado diz: caminante no hay camino, el camino se hace al caminar. Enquanto nós estivermos caminhando, o caminho vai se fazendo. E nós estaremos caminhando tanto tempo quanto não tivermos desistido de que há algo que, se não quiserem mais chamar de verdade, não chamem. Eu vou continuar chamando, é uma palavra que me encanta, que me emociona. Né? Mas pode chamar de outra coisa, qualquer sapato. Enquanto houver uma pulsão na direção da verdade, uma atração, um desejo de ter o que não se tem, de possuir o que nos possui. Manuel Bandeira, isso. Desejo infinito e vão de possuir o que me possui. O que nos possui é o amor da verdade. Possuir a verdade, que nos possui como amor, né? é um desejo, nós nunca vamos tê-la. Quando a pegarmos, ela talvez escorra entre os nossos dedos, talvez ela seja aquosa, a verdade, ou etérea, e se faça ar e vento. Mas precisa ser procurado. Pode não. O ceticismo é o movimento antidogmático que não deixa se fechar num conhecimento que se pretende definitivo,
aquilo de que se trata. Aquilo de que se trata é o real. Teve tantos nomes, né? O ser, o mundo, Deus, a história. Aquilo de que se trata é o real, vai ser o assunto do próximo curso. Porque os pós-modernos disseram que o real perdeu credibilidade, não é que acabou, mas perdeu credibilidade, e aí a verdade dançou. Então, é preciso recuperar esse par aí, real e verdade, e sujeito. Então, esse movimento que nós fomos fazendo aqui levou a essa, não posso chamar de conclusão, mas usando os dados que nos vêm das ciências e torcendo-os. É uma virtuosa torção, porque nos põe para além do dado. Nós precisamos estar para além do dado se quisermos refletir, que é diferente de conhecer, embora conhecer seja imprescindível a refletir. Mas é outro movimento. Então, esse outro movimento, que é o da filosofia, que é uma torção do dado, e pode ser uma distorção, é preciso ter cuidado com isso, para não entrar no domínio do falso. Mas é um movimento de certa violência, o da filosofia. E foi esse, então, que nos permitiu sair das considerações que nós vínhamos fazendo de ordem mais histórica, sociológica, econômica, mas muito torcida e torcida e torcida, para chegar a esse momento, não é uma conclusão, a esse momento estranho, em que foi possível dizer que, por todo o dito, o paradigma do empobrecimento é um paradigma moral. Ele não é de ordem ontológica, ele não é de ordem científica, não é de ordem intelectual. Eu disse, ele é existencial. Ele é existencial, não há outro paradigma anterior que eu tenha visto, e já repeti aqui várias vezes, passei a vida fazendo isso, procurando paradigmas, que não tivesse uma natureza intelectual, de inteligibilidade do mundo e da vida numa determinada época. Esse não é. Não é intelectual, não é da ordem do inteligível. Ele é da ordem da ação concreta no mundo. Num mundo em que a humanidade, sobre humanidade, já se falou bastante aqui, que não é um absoluto, que não é um universal, etc., não vou voltar, em que a humanidade partida está num jogo de paradigma e antiparadigma, um jogo extremamente tenso e com uma propensão à destruição, se não aparecer um lugar do meio em que se possa sentar e uma dialética se fazer, e uma superação desse momento se fazer. É tudo que é o nosso desejo, evidentemente. Esse momento, essa provisória conclusão, chegamos a ela, de que, porque aí na dimensão prática, na dimensão das vidas comuns e das comunidades, que nas vidas comuns nós vamos fazendo, comunidades mais próximas, comunidades mais distantes, a comunidade aberta que se chama a humanidade global, o global, sobre a qual já se falou também aqui. Que esse paradigma seja de ordem eminentemente prática e, nesse sentido, moral. Moral significa que ele põe em questão a humanidade. Não a toma como objeto e põe em questão as linhas de força dessa humanidade. Também não as põe como objeto. Por isso eu tive tanta dificuldade e dei uma aula inteira, né? Me chorei aqui uma aula inteira para dizer da dificuldade que eu estava tendo de objetivar a pobreza, que é o que fazem as ciências naturais, as ciências sociais, perdão. E falar de empobrecimento, que é movimento, em vez de pobreza, foi precário acordo que eu consegui entrar comigo mesmo, né?
Mas isso levou à compreensão de que é de movimento que se trata, e esse movimento é moral, quer dizer, é prático, e ele denuncia a situação de extrema tensão, a situação de quebra de duas meias humanidades, de uma humanidade partida contra si mesma. Uma delas levando um movimento dinâmico de dissolução, o empobrecimento, por isso paradigmático, e a outra freando esse movimento, que nem por ser de dissolução deixa de ser o movimento principal. O movimento principal não tem que ser sempre para melhor, não, né? Que é o enclave do mercado mundo. Tem aí uma tensão e uma vontade dialética, mas não tem o lugar. O lugar para o acordo, uma vez que uma síntese é sempre um acordo entre tese e antítese, entre posição e contraposição, um acordo para não explodir. A síntese é uma recomposição, uma reposição. Tem aí, no horizonte não visível, o desejo disso, mas no momento não dispomos disso. Nessa dimensão é que a paradigmaticidade dinâmica, o movimento, empobrecimento como força entrópica, repito, né, das duas meias humanidades, tem uma qualidade moral. E não apenas moral, mas acusatória. Mesmo que a acusação não seja feita discursivamente, pode ser feita imageticamente, pessoas disputando osso em caminhão de lixo, é uma imagem acusatória. Não é uma imagem chorosa, embora a gente possa chorar com aquilo. Não é uma imagem chorosa, é uma imagem acusatória, lançável contra a cara de quem pôs no caminhão o osso e pôs o osso no prato. Não foram os empobrecidos que fizeram isso. Eles estiveram ali em último recurso, para não morrer. Isso tem uma natureza acusatória, moral acusatória. Então, o modelo, acho que isso completa, de certa forma, o modelo do paradigma dinâmico, ativo não passivo, várias vezes também foi dito aqui, dispersivo por desorganização, uma vez que o empobrecimento desorganiza a humanidade. Ativo nesse sentido, que é um sentido ruim, mas como eu disse há pouco, quem disse que a história é sempre um progresso aperfeiçoador? Sim, a gente sabe, o século XIX diz, Hegel disse, Marx disse, mas lá tinha uma utopia no horizonte, muito forte. E ainda no século XX, essas utopias foram herdadas, as grandes revoluções são as do século XX. Até que foram se fragilizando lá pelas décadas de 60, 70, tempo do estruturalismo, um pouquinho antes do pensamento pós-moderno, e não que o estruturalismo tenha produzido isso, nem que o pensamento pós-moderno tenha produzido isso, mas, e também não quero dizer são sintomas disso, o isso sendo uma progressiva perda do horizonte utópico e descrença na revolução. Depois de 68, por aí. Então, essa qualidade, queria evitar a palavra estrutural, essa qualidade paradigmática do momento que nós estamos vivendo, paradigmática significando conduzida pelo movimento dispersivo do empobrecimento, cuja qualidade é moral acusatória.
Nunca houve isso. É um paradigma, é dos paradigmas organizar. É para isso que ele serve. É um paradigma que organiza, na forma prática, moral acusatória, uma situação que é tendencialmente de desorganização, de desordenação e empobrecimento do mundo. Vimos aqui da humanidade e do mundo, do planeta, foi dito nos cursos, nas aulas anteriores, sobretudo na última. Então, nós nos encontramos diante do momento em que se pede a grande ação. Nietzsche tinha essa ideia da grande ação, que no pensamento dele tinha muito a qualidade estética, a qualidade da arte que é capaz de dar conta da experiência dionisíaca da humanidade, a experiência explosiva e criadora da humanidade. E não é aqui isso, não é ainda o momento, talvez seja, talvez entregar ao poeta, como Nietzsche fez e Heidegger fez explicitamente, disse a palavra. O pensamento é entregue ao poeta quando a filosofia não dá mais conta. E ela não dá mais conta porque aquilo para que ela foi criada foi a compreensão de ser. E ser não é mais, no momento do domínio planetário da, como ele chama, essência da técnica moderna, compreensível. De nenhum modo. É mistério. E nas imediações do mistério, falência da filosofia, muito antes já da ciência, né? Falência da filosofia no contexto nosso, podemos dizer pós-moderno, né? Do império da técnica, da planetarização da técnica, a compreensão de ser, com tudo que se envolve, mundo de vida, sentido, destino, origem, né? Se perderam. Para sempre, não sabemos. Se puseram na dimensão do mistério. É assim que ele chama. E já disse isso aqui, digo de novo. Não é um enigma. Enigma é só chamar o bom detetive. Ele acaba matando a charada. Não é uma charada. É uma situação em que a linguagem e o pensamento se tornaram impotentes para penetrar aquilo de que até então tratavam. O pensamento, sobretudo filosófico, né, tratou o tempo inteiro, lembrando-se disso, esquecendo-se disso, substituindo, tratou o tempo inteiro de ser mundo, de ser natureza, de ser humano, de serem todas as coisas e não serem, da positividade de ser, do sentido de ser, da questão de ser, em todas as suas dimensões. E isso ter-se-ia, gostaram da mesóclise? Ter-se-ia tornado impossível na vigência da técnica moderna. A gente pode dizer pós-moderna. A tecnologia, como eu descrevi hipoteticamente aqui, década de 40 do século passado, bomba atômica, as câmaras de gás, né? Como exemplos hediondos de quando a eficácia tecnológica se descola da verdade, do desejo da verdade. Então, ainda não chegou o momento, não sei se chegará, de nós dizermos, olha, ao poeta o trabalho, a batalha. Por quê? Porque o poeta é capaz de conviver com o mistério. É seu prazer, é seu sabor conviver com o mistério. É daí que ele retira o que se convencionou chamar inspiração. Se diz 10% de inspiração, 90% de transpiração, o poema, né? Mas inspiração é o quê? É o ar que entra. É a recepção pelo ar da vida. É assim.
Quando não se inspira mais, morre-se. Então, o poeta tem a qualidade de inspirar o mistério. Por isso, o que ele devolve é frequentemente misterioso, às vezes incompreensível, sempre surpreendente. Estou falando dos grandes, né? Claro. E não só dos poetas de palavras, mas dos pintores, dos escultores, dos músicos, dos artesãos, daqueles que dominam os saberes tradicionais, que aos nossos olhos ocidentais são, às vezes, tão espantosos, exóticos, quer dizer, estão fora do nosso olhar, e por isso mesmo rejeitados. Mas isso vale para a poesia, vale para a pintura, vale para a escultura, quando elas se apresentam de maneira explosiva numa época, e são rejeitados, né? Então, bom, acho que não chegamos nesse momento ainda. A grande ação é uma conversão. Verter é virar, né? Derramar, verter água. A conversão é uma metabolização. Aliás, é a palavra grega para dizer conversão. Conversão tem para nós um sentido imediatamente religioso, né? Não é? Quando uma matéria se converte em outra, quando a energia se converte em matéria, a matéria se converte em energia, uma está se vertendo na outra. A palavra grega para isso é metabolé. Então, o metabolismo dos nossos próprios organismos está fazendo o tempo inteiro conversão. Conversão de alguma coisa que recebe em energia, em gordura, infelizmente, né? Em gordura, em açúcares, etc. Então, a grande ação para a qual eu preciso estar disposto e da qual eu preciso ter consciência. Porque não é uma atividade qualquer, uma atividade profissional, alguma coisa. É um investimento na vida, nas nossas vidas comuns, no que nós fazemos em comum, com as nossas vidas comuns, na criação do comum, na comunidade, nas comunidades, no local que temos a esperança de que afete o global, é fortemente afetado pelo global, nós sabemos, mas esse movimento tem uma reciprocidade. Trabalhar para essa reciprocidade. Então, a grande ação é trabalhar na direção de o local, que é o comum, é o comunitário, são as comunidades. Nas comunidades, há solidariedade de vizinhança, que não existe no global. Já falamos da solidariedade abstrata focada quando alguma coisa acontece, alguma coisa de catástrofe. A solidariedade das comunidades, não estou idealizando as comunidades, não. Tem para bem e para mal ali, né? Mas a solidariedade das comunidades é uma solidariedade ativa e contínua. Não é ocasional focada, não é abstrata universal, é concreta, vital, né? Tem a ver com vida e morte, mesmo, não metaforicamente, tem a ver com vida e morte. Conduzir isso na direção do global é a grande ação. É o que se pede de nós, que estamos envolvidos com as nossas vidas comuns e o que fazemos em comum com as nossas vidas comuns, na criação do comum. É o que se pede de nós. Então, a grande ação diante da força dissolutiva do empobrecimento e, por outro lado, do fortalecimento aberrante, mas minoritário, do 1%, 10%, que constituem o enclave de organização crescente nas nossas sociedades. A grande ação é uma conversão, e essa conversão significa pensar e agir devem estar confluindo na direção ético-política. Na direção ético-política. Isso significa a ação estará sendo refletida enquanto se age, e não depois. E não para generalizar, mas para qualificar, fazer as torções necessárias a nós não nos
perdermos no dado. Sermos capazes de superar o dado por uma torção, vamos manter a palavra metafísica, mas que só está presente na ação, não está em outro lugar. Se estiver em outro lugar, é naquela filosofia antiga dos sistemas que não interessa. Que a filosofia seja a reflexão que se faz no momento, a reflexão sobre a vida, que se faz no momento mesmo em que se vive, agora, na dinâmica da grande ação, da conversão ético-política, a filosofia é a reflexão que se faz sobre a conversão no momento em que ela se dá. E que, portanto, torce o ético-político para fora do sistêmico, porque a política é sistema, a ética é sistema. Isso significa regimes de dominação. O que a filosofia tem para fazer é torcer esses regimes de dominação enquanto nós, a definir, vamos convertendo as nossas vidas à dimensão ético-política. Alguma coisa, como Foucault, lendo Nietzsche, indicou quando disse que a genealogia, que fala das proveniências e emergências das forças em presença, que são sempre estruturas de dominação, estão sempre em conflito. Para que serve a genealogia? Não para explicar. Explicar seria aquele genérico, aquele universal, próprio do intelectual universal, como ele chamou, o último, ele disse, foi Sartre. Né? Mas para cortar. A genealogia serve para cortar. É a ação do intelectual específico, que age sobre o presente, contra o presente, em benefício, espera-se, de um tempo por vir. Eu encontrei uma formulação, não sei se acho aqui agora, uma formulação deleuziana dessa. Ela é Nietzsche, isso é Nietzsche. Está na segunda consideração intempestiva, de outra maneira. Foucault formulou dessa forma, né? Trabalhar sobre o tempo, contra o tempo. Nietzsche diz presente, presente. Né? Em benefício, espero, de um tempo por vir, do futuro, grávido de novo, esses são os termos de Nietzsche. Mas, apenas para mostrar que isso não é uma idiosincrasia da leitura Foucaultiana de Nietzsche, também em Deleuze, está no livro dele sobre o cinema, na página 210 da edição que eu tenho, que é pensar o passado contra o presente, não para um retorno, mas a favor de um tempo por vir. Está falando de história aqui. Pensar o passado contra o presente. Usar o passado, ele não usava o termo genealogia, né? O passado, não para repetir, mas para transformar. Então, esse movimento genealógico está na conversão, a conversão está nele, está ali para cortar a obviedade dos sistemas ético-políticos, para gerar desconforto nessa dimensão ético-política, porque a chegada do local ao global é desconfortável, e é para ser desconfortável. O global é o estabelecimento de um equilíbrio planetário destruidor. Mas equilíbrio. O local é uma miríade de comunidades, de vizinhanças, de contágios, rizomática, horizontal. Isso é desconfortável, porque é inassimilável pelo universal, pelo universalismo generalista do global. Então, a grande ação, no sentido da conversão
ético-política tem esse desconforto e precisa gerar esse desconforto. Alegre para quem o promove, desconfortável e duro para quem o recebe. E, eventualmente, quem o promove e quem o recebe somos nós mesmos. Não tem nós e eles nisso, porque nós estamos inseridos, nós temos dupla inserção. Na medida em que nós estamos aqui na universidade, nós pertencemos ao global. Na medida em que nós saímos para a universidade, das nossas comunidades, que tem uma outra lógica de solidariedade. Solidariedade tem aqui o sentido do fazer sólido, né? E do soldar, além do sentido moral, ético, político, religioso, né? Da reciprocidade, da recepção, da generosidade, da abertura ao outro. Bom, então, nós pertencemos aos dois ambientes. Por isso é que se pede conversão. A grande ação, a conversão, é porque nós não estamos puros no ambiente transformador. Fosse isso, a dialética já estava pintando aí. Tem que pintar primeiro em nós. O produto disso. Então, muito cuidado com a palavra produto, porque, evidentemente, é a palavra ícone, é a palavra fetiche do enclave, do mercado mundo, onde tudo é produto. Nós vamos separar, então, produto e mercadoria. No mercado mundo, tudo é mercadoria. Tudo se mercancia, esse termo é jurídico, tudo se mercancia no sentido de que tudo se troca e tem valor na relação de troca. Mas essa relação de troca não é mais regida pelo gozo de um bem, mas pelo gozo de um consumo. O próprio consumo é gozoso. É o ato do consumo. Isso é que constitui a essência do consumismo. É o ato de consumir que faz gozar. Não é a coisa consumida de que se necessita, de que se supõe necessitar, porque a gente pode ser enganado pela publicidade, né? De que se supõe necessitar, mas que, quando se alcança, preenche uma lacuna que se tem ou supõe ter. Não é isso que o mercado mundo faz. Ele promove tudo uniformemente. A dimensão de mercadoria, insisto, isso inclui pessoas, subjetividades, modos de ser segundo o consumo. E cito sempre o Instagram, porque é paradigmático de um dar-se a ver para ser consumido, portanto, um dar-se a ver mercancial, mercadológico, porque ele é preparado de tal forma que possa agradar e ser consumido, sem que isso expresse o que a pessoa que ali se pôs em foto é. Bom, isso é uma banalidade, está dito por todos os lados por quem estuda redes, né? Mas cabe dizer aqui. Então, mercadoria, palavra aí para o mercado mundo. E eu disse produto, essa rede, essa dinâmica de que eu estou falando aqui, a partir da proposição de que a qualidade da natureza paradigmática do empobrecimento, a qualidade é moral acusatória. O que se produz nessa... Bom, e que isso exige a grande ação, que é a conversão. Sobre ela já se falou aqui o suficiente. O que é que isso produz? Produz um novo regime de subjetivação. É sempre disso que se trata. A experiência ética fundamental, da qual não se tem conhecimento, da qual se desentranha, não é uma questão de representação, da qual se desentranha como quem arranca as entranhas mesmo. As entranhas, o que está escondido, o lá de dentro que não se vê.
no qual se desentranham sistemas de linguagem. Então, essa experiência ética, que é uma experiência de mundo, espaço-tempo, dela se desentranham sistemas de linguagem, e esses sistemas de linguagem, na medida em que são a indireta narrativa daquela experiência estética, daquela experiência ética, que não se dá ela mesma a conhecer, só depois, quando se vai procurar paradigmas, né, engendra regimes de verdade e sujeito, regimes de veredicção e subjetivação. Nós estamos aqui, né? Verdade e sujeito, tentando achar lá embaixo a experiência ética da nossa época. Foi daí que se falou de duas meias humanidades e tudo que acabou chegando aqui, a conversão ético-política. O que isso produz? Regimes de veredicção e de subjetivação. Sobre veredicção já se falou, embora não no contexto, isso vai precisar ser recontextuado, portanto, não no contexto aqui do empobrecimento, não no contexto desse grande paradigma da humanidade atual, duas meias humanidades, enfim, não vou repetir. Mas já se falou de verdade. Os dois cursos, a tristeza da verdade e a esperança da verdade, nos disseram alguma coisa antecipatória em relação ao que está sendo dito nesse curso, de uma maneira muito mais radical. Então, vamos ter que retomar. Será retomado. Aquilo de que não falamos ainda é o par da veredicção, que é os regimes de subjetivação. Quem procura a verdade, quem diz a verdade, quem é feito pela verdade, quem a verdade constrói, tem sido chamado sujeito. Foucault trabalhou muito nessa relação entre verdade e sujeito, sobretudo nos seus últimos cursos, mas no segundo e terceiro volumes da História da Sexualidade também, o uso dos prazeres, o cuidado de si, muito. E a questão está aberta para nós hoje. Não é perguntar o que é verdade, tal que saibamos o que é sujeito na nossa época. É que estão em falência simultânea verdade e sujeito. Segundo a lógica lá do pensamento pós-moderno, e não é uma consequência, mas é uma, vamos chamar de violência final da declaração da pós-verdade. Nós estamos pós a verdade. Nós quem? Que sujeito está pós a verdade? Isso é o que há a considerar, e também é muito longo, muito denso, suponho, para ser eliminado aqui em mais uma meia hora que a gente tem antes de começar a conversar. Mas o que eu proponho é que o produto da conversão, do deslocamento feroz, ético, político, digo feroz porque é para produzir desconforto e desequilíbrio, porque há duas meias humanidades. Uma rege na ordem do poder, a outra conduz na ordem do empobrecimento. As duas não fazem a mesma coisa, uma precisa inquietar a outra. A grande ação é isso, é inquietar a outra. O produto, pronto, finalmente, que eu vejo como passível de se constituir, não como conceito, ganhar corpo na grande ação. Eu vou propor chamar de sujeito pobre. O sujeito pobre não é a pessoa empobrecida, quem come osso, quem morre de fome. Sim, essas pessoas são imensissimamente pobres como pessoas. Eu estou falando aqui de sujeito. Então, o sujeito pobre não é a mesma coisa que o fim do sujeito, de que os pós-modernos falaram, fim do sujeito, fim do real, fim da verdade, fim do fundamento, né? Aqueles fins e mortes todas anunciadas pelos pós-modernos. Não é a margem
ocupando o centro foi um modo de conceber as relações do mundo. Quer dizer, tem centro e periferia. Sim, tem centro e periferia. Mas quando eu estou falando de sujeito pobre, eu não estou dizendo a periferia ocupa o centro. O sujeito pobre, que é o sujeito que está na margem, vai lá e ocupa o centro. E essa é a conversão ético-política e tal. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o sujeito pobre é o habitante da tensão entre centro e periferia, entre o mercado do mundo e o resto. Resto, imagina. Resto, que é lixo, que é dispensável, que está excluído, que a riqueza e a concentração da riqueza precisa sempre de resto, né? Isso já foi dito aqui. Quando o resto não é resto, ou seja, quando a grande ação está em movimento, e insisto, isso é político, isso é ético e político. Isso é um programa para a vida. O sujeito pobre é o habitante dessa tensão. Habitante como? O que significa habitar a tensão das duas meias urbanidades? É experimentar a desigualdade. Experimentar não é ter as informações que os números dão de desigualdade. Os países mais desenvolvidos, vamos de 8 a 80, né? Nos países mais desenvolvidos, 7 vezes a relação entre a menor e a maior renda. Aqui, entre nós, 80 vezes. Em outros lugares, se a gente considerar o fora da curva, bilionários, trilionários, que 1% está fora da curva, mas os 10% já não estão. E o que gravita em torno dos 10% não está. Então, uma coisa é nós conhecermos os números da desigualdade. São números relativos, no sentido de que eles medem a desigualdade, mas não a experimentam. São dados. São dados, são conhecimentos de que nós precisamos para a torção. E a torção aqui é que, se nós não experimentarmos a desigualdade, não saberemos ser sujeitos nessa dimensão ético-política solicitada aqui ou sugerida. E isso significa que a crise de identidade de que tanto se fala, que assoberba o nosso século XX, entra no século XXI, se põe militantemente presente na multiplicação de identidades, nos movimentos identitários, né? Para dizer que a identidade única, aquela que foi construída desde os gregos, a identidade chamada homem, quebrou. E identidade tinha como par diferença, não havia identidade se não passasse, isso é um texto importante de Heidegger, identidade e diferença. A identidade é determinada por uma passagem para fora e um retorno. Passagem pela diferença e retorno. Isso é que resgata as diferenças do seu potencial de desastre, do seu potencial desestruturador, porque a identidade passa a ser, fica sendo, medida das diferenças. As diferenças são identidades diferentes. E o princípio de identidade, então, rege. E o conhecimento, o pensamento ficam muito à vontade em lidar com as diferenças, porque sabem que estão lidando com identidades diferentes. E se há uma identidade suprema, seja Deus, por exemplo, ou ser, se há uma identidade suprema, todas as identidades diferentes, que são as diferenças, podem ser medidas pela identidade suprema e, portanto, o mundo fica pacificado nos universais. Os universais quebraram. A questão dos universais ainda precisa ser pensada. Não é tão simples assim. Mas, no contexto em que esse curso se moveu,
os universais normativos de uma igualdade autoritária, do tipo todos são iguais perante a lei, é a autoridade da lei que faz a igualdade? Não é. Então, os universais, tipo lei, normativos, essa igualdade autoritária, isso acabou. Essa igualdade, o que ela denota é precisamente a desigualdade. Quando a lei diz todos são iguais perante a lei, o que ela está dizendo é que todos não são iguais, de fato. De direito, sim, mas não funciona. De facto, todos não são iguais. O que a lei denuncia, na sua normatividade, é a violência da desigualdade de fato. Nesse sentido, repito, esse sentido decorre da grande ação, da conversão, da dimensão ético-política, da torção filosófica dos dados, do dado. Por exemplo, dos dados da desigualdade, que não são, sim, são dados, mas não devem se esgotar na sua função de dados, porque isso é uma função definitiva. Nós fomos ortopedizados a pensar numericamente, a pensar matematicamente, como queríamos demonstrar. CAD, pronto, acabou. Erat demonstrandum, como se diz em latim. O que havia para demonstrar. Acabou. Os dados estão dados? Não. Os dados são para serem vividos. A torção é isso. Fazer os dados viverem, viver os dados. Isso é que significa experimentar a desigualdade. O sujeito pobre, seja ele na sua vida real, aspas para real, né? Uma pessoa pobre ou uma pessoa rica, se ele está no movimento da conversão, da torção do universal para o ético-político, na direção de um comunitário que sobe para o global, de um local que sobe para o global, ela está fazendo a experiência da desigualdade. Isso é o que eu propus chamar de sujeito pobre. É aquele que se define por experimentar. O pessoal gosta da palavra experienciar, eu tenho uma certa implicância com ela, mas acho que cabe aqui no caso. Experienciar a desigualdade. Os números falam de uma pobreza real e da desigualdade como medida. Eu estou propondo aqui que o sujeito que decorre da grande ação, da conversão, não faz a experiência da desigualdade como medida da pobreza real. Faz a experiência da desigualdade como constitutiva de um novo regime de subjetivação conveniente, no sentido radical, etimológico do termo latino. Convenire é vir junto, ter a mesma procedência. O sujeito pobre tem a mesma procedência do empobrecimento como dinâmica dissolutiva da humanidade, das duas meias humanidades. Então, nesse sentido, o sujeito pobre é o protagonista da história. Se faz sentido falar na dinâmica, que não é passiva e ativa, na dinâmica do empobrecimento, a dinâmica de desorganização, mas é boa a desorganização aqui, porque quebra os paradigmas universais, né? De desorganização que o empobrecimento
conduz como uma entropização da humanidade. Então, vem daí, conjuntamente, pela grande ação, pela conversão ético-política, vem daí, é conveniente com essa dinâmica o sujeito pobre. É por isso que, se o empobrecimento é o paradigma regente do futuro das duas meias humanidades, se não houver superação dialética, lugar do meio, possibilidade de acordo, que não estamos vendo. Né? Então, se é paradigma a qualidade dissolutória da meia-humanidade excluída, talvez irreversivelmente, o que resulta da ação que aí é convocada, da grande ação, é o sujeito pobre como protagonista dessa paradigmaticidade. O sujeito pobre é, neste sentido, protagonista da história, pertence à paradigmaticidade do empobrecimento, porque ele dá carne a essa tendência mais pesada, no sentido de regente, dá carne, porque é ele o sujeito pobre, que constitui o moral do paradigma moral e o acusatório da moralidade desse paradigma. Paradigma moral acusatório não é uma qualidade, não são duas qualidades de algo mais ou menos abstrato, como a tendência dissolutiva entrópica da meia-humanidade excluída, talvez irreversivelmente. É aquilo que, na grande ação, que é conversão, o sujeito pobre conduz como ação ético-política. Moral, não mais os universais do conhecimento. E acusatório, porque a tendência do enclave é a usurpação do sentido. É isso que os discursos regentes, os discursos fazem, usurpar o sentido e levá-los até o limite do não haver mais sentido, senão a mercadoria e o consumo. Então, acusatório, o sujeito pobre acusa. E o sujeito pobre é moral. Moral no sentido de que quebra os universais. E, portanto, tira do conhecimento a hegemonia sobre a vida. E é acusatório porque quebra. Isso é uma tendência, é um desejo, é uma esperança, é um projeto. Quebra a tendência do enclave, do mercado-mundo, a usurpar o sentido até o limite da sua dissolução. Nós estamos acompanhando isso. Para muitas pessoas, para grupos sociais inteiros, o mundo deixou de fazer sentido. Nós temos esses depoimentos meio desesperados. Talvez, eu não tenho nenhum dado sobre isso, né? Mas arrisco aqui dizer, talvez o aumento muito significativo do número de suicídios entre jovens esteja em que os jovens que ainda não entraram inteiramente na vida não reconhecem a vida em que devem entrar como fazendo algum sentido. Isso decorreria do sequestro de sentido que o mercado faz até o limite da dissolução do haver sentido. Vale para nós também, vale, às vezes, bastante para nós. Bem, acho que, basicamente, é isso. A gente chegou a um ponto do qual um dia continuará, porque agora nós vamos ter que voltar à questão da verdade e vamos ter que voltar à questão do sujeito. Repito,
nesse curso, nós tentamos aqui, esforçadamente entre nós, cada um trazendo sua experiência no ouvir e falar, e sua experiência de vida no confessar, gosto dessa palavra, porque me lembra as confissões de Santo Agostinho, botar a vida para fora em praça pública, né? Num esforço grande que nós fizemos juntos aqui, de tentar qualificar o pouco que é visível do ethos, da experiência ética do mundo pós-moderno, do mundo da pós-verdade. Há um ethos aí, que não se dá inteiramente. Ele só se dá, na verdade, inteiramente, depois que o edifício ruiu e as fundações podem ser vistas. Sempre depois. Mas nós estamos no aceso da vida onde isso se passa. Não podemos ficar esperando. Não é ético, não é político ficar esperando. E nós estamos sendo chamados para grande ação, para conversão ético-política. Então, temos que tentar olhar, tentar desencavar o máximo que for possível, com os dedos sangrando das mãos, né? Porque não temos instrumentos teóricos ainda refinados para isso, a experiência ética da nossa época, o ethos da nossa época. E encontramos aí as duas meias humanidades, o empobrecimento e uma linha de força do empobrecimento como tendência dissolutória, entrópica, conduzindo à humanidade, as duas meias humanidades. É o máximo aqui, eu pelo menos consigo chegar nesse momento, de apercepção, porque não é uma percepção de coisa, né? É um choque aperceptivo da substância ética, da experiência ética, do ethos da nossa época, de como é que se habita o mundo. Mas agora, o mundo é o planeta. Já foi suficientemente dito aqui, e isto vai gerar um ethos, anunciando um pouco sobre o próximo curso, que eu vou tentar fazer isso. Absolutamente não sei se vai pegar. Um ethos cosmológico, porque o planeta não é nosso jardim. Quando nós chegamos aqui, o mundo não seja simplesmente a nossa cultura, continua sendo, claro, mas é o planeta está posto em movimento, ele puro se move. Está posto em movimento e está posto em movimento no cosmos. E o cosmos existe mesmo, é ontologicamente verdadeiro. Claro que isso não resolve tudo, mas é um bom lugar para a gente começar a repensar aquilo de que se trata quando se diz agora verdade sujeita. Então, daqui para frente, e tomando esse curso como uma base que precisa ser revisitada tematicamente, mas não agora, ainda não dá. E agora nós precisamos pensar de novo em verdade sujeita. Nos nos sistemas de linguagem que desentranham dessa experiência ética que é a da pobreza, que desentranham daí sistemas de linguagem, que nós não sabemos quais são. Talvez eu diga uma ou outra coisa a esse respeito quando falo em ensaio, torção, um estar dentro, quer dizer, refletir sobre a vida no momento mesmo em que ela é vivida. Isso é um sistema de linguagem que não corresponde à filosofia, como nós a conhecemos, durante 2 milênios e meio. Não corresponde à ciência. Talvez, quem sabe, corresponda à arte, talvez esse seja o momento da arte entrar de alguma forma, não sei, não estou propondo isso, não estou dizendo que vai fazer isso. Mas como eu falei nisso mais lá no começo da aula, quem sabe, pode ser. Eu adoraria, né? De repente, a gente sentar aqui e vamos ver se achamos isto de que se trata. Porque agora vai se tratar do terceiro passo, né? Regimes de veredicção, regimes de subjetivação. Sujeito e verdade. Quem sabe a gente encontra isso aqui em Grande Sertão Veredas, hein? Olha que maravilha.
Não estou preparado para isso, não sei se estamos, mas podia ser lindo, né? Então, pronto. Esse curso chegou onde podia chegar. O ensaio diz mais do que isso, em termos de texto. Leia, quem tiver vontade. O ensaio que está nos 6 ensaios da quarentena, que eu publiquei ano passado, ainda vai sair esse ano em papel, está aí, mas eu ainda não tenho a coragem de juntar todo mundo numa pequena aglomeração, ainda que de máscara, numa livraria fechada. Posso fazer num lugar aberto, quem sabe, pode ter graça. Os 6 ensaios da quarentena, tem ali um deles que é esse, que eu segui. O Pobreza, a desqualidade da vida. Só que 90% do que foi dito desse curso não está lá. Claro, foi inventado aqui quando eu estou perto de vocês. É assim que a banda toca, é assim que a roda da vida gira, graças a Deus. E, juntando as duas coisas, vão pensando aí, e me ajudando também a pensar. Mas, proximamente, certamente no próximo semestre, proximamente, eu imagino que nós vamos estar tratando de verdade sujeito. Mas o fundo está aqui. E sempre que for possível, apurar esse ethos que ficou dado aqui, essa experiência ética do mundo como empobrecimento, tudo o resto que foi dito no curso, que eu não vou repetir, esse sendo o nosso ethos, se é que é, porque podemos chegar à conclusão de que não ao longo dos próximos cursos. Mas, enquanto for, a todo momento, acho que nós vamos estar revisitando esse curso e alterando-o, na medida em que formos encontrando algumas dimensões dos sistemas de linguagem e, sobretudo, que é o que me interessa mais, sobretudo os regimes de verdade e de sujeito, que cabem à nossa época. Certamente vai ter comparação com anteriores, certamente vai ter história. Esse é o meu viés, essa é a boca torta do cachimbo da história da filosofia que deixou em mim. Mas a rota é essa e o centro é o que é real. Porque a todo momento nos é dito que a gente só acessa o real perspectivamente. Que o real depende para ser da observação que sofre. Que as árvores não caem no meio da floresta se ninguém estiver olhando para elas. No entanto, as imagens que o James Webb está nos mandando são ontologicamente verdadeiras. É claro, elas precisaram ser experimentadas. Essa experiência foi, ou está sendo por enquanto, uma fotografia. Mas o que ela nos diz é como o que as fotografias veem é o passado, desde um passado longínquo, muito longínquo, 13 bilhões de anos, é lá que o James Webb está chegando, né? Desde um passado muito longínquo, aquilo existiu para ser visto por nós hoje. Não é criação de método. Não é porque o James Webb foi aperfeiçoado nos seus espelhos e na sua capacidade de fotografar o infravermelho. Tudo isso foi necessário. Mas, segundo, primeiro, o cosmos estava lá. E é claro que eu não vou fazer o cosmos desabar sobre a nossa sala de aula para falar do real, mas é preciso levar em consideração que o velho Aristóteles, quando falou do real, do que é verdadeiro em si mesmo, o cara era o cara, né? Não. Vamos tentar levá-lo a sério, 24 séculos depois, porque nós estamos aqui num beco sem saída. Por que não pedir alguma ajuda? Mão de amigo, né? Então, ela pedia essa mão de amigo de Aristóteles, por um lado, passado, bastante remoto para nós. E o James Webb, do outro lado, passado mais remoto ainda. Vamos olhar para o passado para ver o presente. Esse presente em que nós não sabemos mais o que é verdade e o que é sujeito, e nos dizem que não há mais beijo.
Então, isso é um programa e, por que não? É uma promessa, uma pequena promessa, à medida que nós vamos estar juntos aqui para fazer juntos.